O que está acontecendo na Amazônia? A Amazônia, nos últimos 5 anos, tem tido um aumento do desmatamento. Boa parte desse desmatamento é reflexo de queimadas. No entanto, nos últimos 12 meses, ou seja, de julho de 2018 a 2019, dados de várias instituições que trabalham com imagens de satélite detectaram o aumento dos focos de queimada, demonstrando então que tem havido um aumento desse desmatamento que havia sido reduzido aproximadamente uma década atrás, preocupando pesquisadores, mas também aqueles que são interessados na Amazônia por N questões do que estaria acontecendo lá. E por que acontece isso? Essas queimadas, elas podem acontecer por vários motivos. Atualmente é um período de seca na região, o que facilita para que essas queimadas aconteçam. As queimadas na Amazônia, elas acontecem por vários aspectos. O primeiro ponto é que atualmente nós estamos vivendo a estação das secas, o que propicia uma maior vulnerabilidade para que as queimadas aconteçam. As queimadas podem acontecer de forma natural. O próprio bioma ele acaba se recompondo nesse processo natural de queimadas. No entanto, a maior parte das queimadas hoje são provocadas pelo homem. Sejam essas queimadas acidentais ou provocadas criminosamente. Às vezes uma bituca de cigarro, uma pessoa que coloca um fogo numa área de plantação para poder renovar, para ser replantado. Mas tem aqueles que colocam o fogo exatamente para justificar algum tipo de uso do território. E depois vem a produção de pecuária extensiva e produção de soja. Então é uma forma de apropriar do território amazônico se utilizando do primeiro recurso de queimada. Que impactos os incêndios tiveram na região da Amazônia, no Brasil e na própria Latinoamérica? Bom, esses impactos, eles não se restringem à Amazônia. Realmente, eles chegam em outras regiões do Brasil e em toda a América do Sul, até mesmo a América Latina. Se nós avaliarmos os impactos ambientais, esse é o primeiro ponto, porque animais e plantas que são mortos ou que são machucados com as queimadas, a recuperação, além de ser muito vagarosa, talvez ela não aconteça na recomposição desse bioma que é tão importante pelos serviços ecossistêmicos que fornece para a Amazônia, mas para toda a região latino-americana, como um regulador bioclimático, como plantas e animais que são necessários para a prospecção de medicamentos e até mesmo o uso da madeira com manejo sustentável para diversas finalidades. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente pode dizer desses impactos são os econômicos. As pessoas que vivem legalmente do uso sustentável da Amazônia, com certeza elas vão ser prejudicadas, porque esse bioma não vai mais estar disponível. E tem também um aspecto político, porque de certo modo acaba vulnerabilizando o papel ou a atuação dos países que têm a Amazônia, que são 8 países. O Brasil tem a maior parte, mas existem outros 8 aqui na nossa região, né, da América do Sul, que também têm a Amazônia. E o mundo está se perguntando, será que esses países estão engajados em proteger, conservar, fazer um uso racional dos recursos amazônicos? Enquanto a gente está vendo esse alastramento das queimadas, que não é só na Amazônia brasileira, na Bolívia também está acontecendo, o que demonstra então essa certa vulnerabilidade ou uma não intensificação da proteção pelos países amazônicos. Que imagem esses incêndios trazem para o Brasil no cenário internacional? Bom, o Brasil ele é uma liderança ambiental por uma série de características. A água, os biomas e, em especial, a Amazônia, boa parte está no território brasileiro. A maior parte da Amazônia está no território brasileiro. Então, o Brasil tem uma maior responsabilidade em cuidar da Amazônia. Se está acontecendo esse aumento dos números dos focos de queimada, também
coadunado com os dados de desmatamento, pelas imagens de satélite, que podem ser por uma série de ações, corte ilegal, pontes que são construídas, pecuária extensiva. O Brasil é uma liderança ambiental, pela riqueza de recursos hídricos, pela quantidade de biomas que temos aqui no nosso território e pelo próprio tamanho do país. E no que se refere à questão da Amazônia, a maior parte da Amazônia sul-americana está no território brasileiro. Então o Brasil tem uma grande responsabilidade em conservar os recursos naturais, nesse caso o amazônico. O que acontece é que se esses dados de queimadas, de aumento de desmatamento, estão mostrando que no Brasil isso está aumentando nos últimos anos, mostra que então também o governo brasileiro, e apesar de tudo que tem sido feito, não está tendo o cuidado necessário para evitar com que esse desmatamento aumente na Amazônia. Então esse é um ponto-chave. A Amazônia ela continua sendo desmatada, porém está aumentando nos últimos 12 meses. E o que o governo brasileiro, que é aquele que tem a maior parte da Amazônia, está fazendo para reverter, para diminuir esse desmatamento? Então acho que a imagem do Brasil para os brasileiros e para o mundo do que está acontecendo está sendo prejudicada. E por que essa vez é diferente de outras vezes? Excelente pergunta. Desta vez, tem uma série de elementos que estão pressionando o atual governo brasileiro. O atual governo, ele tem um discurso de pouca preocupação com as questões ambientais, de flexibilização de legislação, de diminuição de multas ambientais, de flexibilização às licenças ambientais. Então, todos aqueles que estudam o meio ambiente têm apontado que está havendo um desmoronamento de toda a estrutura institucional e normativa jurídica que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, que é muito reconhecido pelos nossos avanços. E agora parece que nós estamos retrocedendo. Esses discursos do governo central, seja do presidente ou do Ministério do Meio Ambiente, eles acabam empoderando aqueles que querem fazer crimes ambientais para que façam então esses crimes e se sintam que não serão punidos. Então, de certo modo, acho que tem esse ponto doméstico. E internacionalmente, o mundo voltou a se preocupar com as questões ambientais, ao ponto do que a gente viu na semana passada, o G7, que é a reunião dos 7 países mais ricos do mundo, trazerem a Amazônia para o tema da agenda. Então, não é só a comunidade brasileira, mas também a comunidade internacional, felizmente ou infelizmente, voltou a olhar a Amazônia e as questões ambientais com mais cuidado. Então, na última terça-feira, a cidade de São Paulo ficou oscura. Esse acontecimento teve alguma relação com o que estava acontecendo na Amazônia? Sim. Na semana passada, nós tivemos um fenômeno atmosférico que atingiu a região metropolitana de São Paulo até quase o litoral aqui do estado. Climatologistas, meteorologistas, pessoas que estudam os fenômenos atmosféricos do nosso país e até da nossa região, detectaram dias anteriores que uma grande nuvem de fumaça proveniente da região amazônica, mas também da Bolívia, do Paraguai e do Mato Grosso brasileiro, ou seja, queimadas também na região do Pantanal, do Chaco boliviano, do Chaco paraguaio, se avolumaram e por conta do próprio movimento das massas de ar, essa grande nuvem de fumaça veio aqui para a nossa região sudeste. Só que teve mais 2 outros elementos que provocaram aquele fenômeno. Uma grande massa de ar polar proveniente do Ártico, que ela é muito comum nessa época do ano, né, porque estamos vivendo o inverno no hemisfério sul, e também tínhamos aqui na nossa cidade, na região metropolitana, muitas partículas de vapor de água por conta do acúmulo no final de semana. Então, na segunda para terça-feira, né, nós tivemos o choque desses 3 fenômenos atmosféricos. Essa grande nuvem de fumaça que chegou até aqui,
uma grande quantidade de vapores de água e a massa de ar polar, que ao encontrar causou aquele fenômeno que a gente visualizou com a cor do céu, né, e as pessoas achavam que ia acabar o mundo, mas foi só um fenômeno atmosférico. Claro que para nós pensarmos que a chuva que caiu nesse dia estava carregada de fuligem e não era poluição de São Paulo, eram partículas das queimadas na região da Amazônia e do Pantanal que chegaram até aqui. O governo brasileiro, para tentar reverter essa imagem negativa que o mundo vem, né, tendo, e até pela pressão que está sofrendo no nível nacional e internacional, nesse final de semana se dispôs a destinar 38 milhões de reais para o Ministério da Defesa e dispôs as Forças Armadas para fazer o trabalho de combate, né? Então, considerando que já existem brigadas de bombeiros, entidades locais que trabalham também com o combate, mas aumentar essa força de trabalho coletiva para poder conter esses focos de incêndio pela região amazônica. Acredito que o que está acontecendo hoje na Amazônia e o mundo nos pressionando e domesticamente essa pressão que está acontecendo pode fazer com que o atual governo brasileiro mude o posicionamento que tem dado às questões ambientais, porque a agricultura brasileira pode sofrer muito com isso. As empresas madeireiras que são sustentáveis, que fazem manejo, ou seja, os setores produtivos que seguem as normas ambientais, domésticas e internacionais, eles também têm um impacto negativo caso o mundo fale, não vamos comprar mais do Brasil. Então, a agricultura brasileira, que tem muitos projetos ligados à relação harmônica entre meio ambiente e produção agrícola, se sente prejudicada perante aqueles que estão fazendo esse tipo de agricultura ou de crimes ambientais que não são sustentáveis na região amazônica.